Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos aqui em mais uma tarde ensolarada, muito sol, aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E nós estamos aqui para seguir, o nosso propósito. Hoje nós estaremos lendo a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Nós estaremos lendo o capítulo 14, que é um total de 52 versículos, desta palavra maravilhosa. Como eu sempre digo, o nosso propósito aqui é exatamente obtermos conhecimento da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que quando nós obtemos este conhecimento desta palavra maravilhosa, fica tudo mais fácil para nós falar da grandeza do Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos tratar a respeito da vitória de Jonatas sobre os filisteus, aonde nós falamos ontem, segunda-feira, sobre a guerra entre os israelitas e os filisteus, aonde Saul, meio apavorado, ao invés de ter esperado Samuel para oferecer o sacrifício, pacífico ao Senhor, Saul ele resolve apresentar ali o sacrifício erroneamente, E a gente vê que Samuel alerta ele: por causa do teu erro, porque tu fizeste isso, o Senhor já não aprovaria mais, o reinado de Saul. Amém? Então vamos agora à leitura da palavra. Nós estaremos hoje falando a respeito de 3 tópicos, a vitória de Jonatas sobre os filisteus, o atrevido voto de Saul, e vamos finalizar com Jonatas é condenado à morte. Então vamos à leitura? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos agora à leitura nesta terça-feira assolarada, dia 16, dia 16 de janeiro de 2024, e nós aqui prosseguindo com a nossa leitura. Vamos dar início a esta leitura. Primeiro livro de Samuel, 14 e verso 1, que diz assim: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém não o fez saber o seu pai. Verso 2. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram uns 600 homens. Verso 3. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o efode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Verso 4. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Boz, e o nome da outra Zenê. Verso 5.
Uma penha para o norte estava defronte de Micamás, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Verso 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircunciso. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há, de livrar com muitos ou com poucos. Verso 7. Então o seu pajem de armas lhe disse: Fazei tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Verso 8. E disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos. Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Verso 9. E se nós disseres assim: Parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a ele. Verso 10. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão. E isso nos será por sinal. Verso 11. Descobrindo-se ambos eles, pois a guarnição dos filisteus, disseram aos filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinha escondidos. Verso 12. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado nas mãos de Israel. Verso 13. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de arma os matava atrás dele. Verso 14. E sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra, que uma junta de bois podia lavrar. Verso 15. E houve temor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Verso 16. Olharão, pois, os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se. Verso 17. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede, quem é que saiu dentre nós? E contaram. E eis que nem Jonatas, nem o seu pajem de arma estavam ali.
Verso 18. Então Saul disse a Aias: Trazei aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. Verso 19. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com os sacerdotes, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Verso 20. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Verso 21. Também os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Verso 22. E ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Verso 23. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Agora vamos para o segundo tópico, que é o atrevido voto de Saul. Primeiro livro de Samuel, 14 e verso 24, que diz assim: E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Verso 24. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. Verso 26. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Verso 27. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se aos seus olhos. Verso 28. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: Maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Verso 29. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam aos olhos por ter provado um pouco deste mel. Verso 30. Quanto mais, se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Verso 31.
E feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micamas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Verso 32. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas, vacas, bezerros, e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. Verso 33. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: aleivosamente procedente. Deixa passar aqui um carro aqui. Um carro de som, né? Tá passando aqui. Então vamos lá. Versículo 33. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: aleivosamente procedeste, revolve-me hoje uma grande pedra. Verso 34. E disse mais Saul: derramai-vos entre o povo, e dizei-lhe: trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha. E degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Verso 35. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Amém? Agora vamos para o terceiro tópico, que é Jonatas é condenado à morte. Primeiro livro de Samuel 14 e verso 36, que diz assim: depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-nos até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo o que parece bem aos teus olhos fazer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Verso 37. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descereis atrás dos filisteus? Entregá-lo-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. Verso 38. Então disse Saul: chegai-vos para cá todos os chefes do povo, e informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Verso 39. Porque vive o Senhor, que salva a Israel, que ainda que seja o meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Verso 40. Disse mais a todo o Israel: vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos na outra banda. Então disse o povo a Saul: fazei o que parece bem aos teus olhos. Verso 41.
Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram, tomando-os por sorte, e o povo saiu livre. Verso 42. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Verso 43. E disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e eis que devo morrer. Verso 44. Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Verso 45. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal sucedeu. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo de sua cabeça. Pois como Deus fez isso, hoje assim o povo livrou a Jonatas, para que não morresse. Verso 46. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Verso 47. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava o castigo. Verso 48. E ouve-se valorosamente, e feriu os amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que saqueavam. Verso 49. E os filhos de Saul eram Jonatas e Isvi e Malquizuá, e os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. Verso 50. E o nome da mulher de Saul, Ainoá, filha de Aimás, e o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Verso 51. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Verso 52 e final. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregavam a si. Amém? Então foi aí o total de 52 versículos lido do capítulo 14 do livro de 1 Samuel. Em poucas palavras aqui, irmãos, a vitória de Jonatas, sobre os filisteus, depois você vai ver que devido Jonas ter provado ali o mel, ele é castigado à morte. Só que nessa hora foi o povo de Israel que se interviu
pela vida de Jonatas. Você vai compreender aqui nesse versículo 14 que este capítulo ele vai declarar para nós o fato de que Israel ele derrotou os filisteus. Mas eu quero que você somente compreenda porque Deus agiu em favor do seu povo. Deus agiu em favor de Israel. Mas por que Deus agiu? Israel estava, vamos dizer assim, desanimado. Israel estava em números de pessoas bem menor, em números de armamento bem menor. Aí o Senhor, ele interviu para que todos ali vissem que não era exatamente Jonatas, que também não era exatamente Saul, mas era Deus que estava agindo e pelejando por eles. Eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas das vezes, quando nós enfrentamos luta, quando nós enfrentamos problemas, do nosso dia a dia, que muitas das vezes a gente vê que o problema, a situação está maior do que nós, que nós venhamos manter a nossa confiança no Senhor. Você observa que Deus, ele deu toda a estratégia para Jonatas. Jonatas fala com o moço, o pajem de arma que estava com ele, vamos lá. E você vai ver que Jonatas, ele ia à frente, o pajem caminhando atrás e ia derrotando todos os filisteus. Você vai ver que chega uma parte em que eles começam já a sentir ali o gosto, da vitória. Porque a guarnição dos filisteus já estava praticamente todas desprotegida. Isso é só para nós compreendermos, irmãos, que quando nós colocamos a nossa fé no Senhor, o Senhor ele faz aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que você não pode fazer, o Senhor ele vai intervir e nós vamos alcançar a resposta, a vitória e vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós estaremos lendo 1 Samuel 15, onde Samuel manda, a Saul destruir os amalequitas. Amém? E eu tenho certeza que junto nós vamos aprender cada vez mais. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês que têm participado conosco, das nossas lives. Deus abençoe a todos vocês que têm deixado o seu comentário, a sua saudação. Como eu sempre digo, isso ajuda bastante, o canal, porque o YouTube entende que se você está participando, se você está deixando o seu comentário, é porque você tem aprendido, isso tem sido algo bom para a tua vida e o YouTube ele passa a encaminhar esse vídeo para mais pessoas. Amém? Eu quero neste momento fazer uma oração, quero agradecer a Deus pela tua vida, pelo teu lar, pela tua família. E amanhã, quarta-feira, nós estaremos aqui permitindo o Senhor nosso Pai. Amém? Então vamos agora falar em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua resposta, a tua vitória, Pai, sobre este lar, sobre esta família. Esta pessoa, Senhor, que tem nos acompanhado, que tem também adquirido esta vontade de poder ler a tua palavra, adquirir conhecimento da tua palavra. Eu peço a ti, Senhor, abra o meu coração, abra o meu entendimento para com a tua palavra, o entendimento deste irmão, o entendimento desta irmã.
Senhor, sejas conosco, Pai. Realiza, Senhor, a tua bênção sobre o meu lar, sobre a minha família. Realiza, Senhor, o teu milagre. Eu te agradeço, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Eu te agradeço por uma resposta que o Senhor deu para nós hoje, neste dia 16 de janeiro de 2024. Eu te agradeço, Senhor, que nós venhamos manter a nossa fé, a nossa confiança no Senhor cada vez mais. Ó Deus de poder, eu te peço aqui agora, Pai, sejas conosco, é o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. Solzinho tá forte aqui, mas eu não tá querendo me enganar esse solzinho não, hein? Eu acho que mais tarde vai vir uma chuvinha aí, porque olha, tá muito quente, né? De um dia para o outro assim, tá essa temperatura que tá hoje. Eu acho que nós teremos, né, uma chuvinha aí mais tarde. Pode ser que eu me engane, né? Pode ser que eu me engane, porque a maioria dos meteorologistas aí estão se enrolando, né? Não estão acertando mais, né? Os meteorologistas de plantão aí falam uma coisa, acontece outra, e quem sou eu também que não vou errar? Claro que eu vou errar também, né? Mas que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. Ore em meu favor e eu estarei orando em favor do teu lar e em favor da tua família. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.